Fala rapaziada, aqui tá falando o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, semana de Fórmula 1, tá reestreando aí, a nova temporada, na real, tá começando. E nada mais justo do que fazer um Gold na história sobre a maior de todas. Exatamente, essa aqui que tá do nosso lado, essa que tá na minha camisa, essa que tá no coração de todos, Ferrari. Certamente uma das escuderias mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1. E hoje nós estaremos passando a história dela pra vocês, né? O primeiro Gold na história de uma escuderia. Exatamente. E depois digam aí pra gente se vocês gostaram desse formato da gente falando das escuderias, das histórias. Essa vai ficar um pouquinho mais longo, talvez, mas tem muita história aí pra gente falar. Então, sem demora, vamos pro vídeo. E pra quem não acompanha a Fórmula 1, não é um exagero se nós dissermos que não existe Fórmula 1 sem Ferrari e não existe Ferrari sem Fórmula 1. Afinal, a Ferrari é a única que está no grid desde a estreia da Fórmula 1 em 1950. Faz muito tempo, então. É como você disse, não existe, na verdade, realmente, né? Literalmente, não existe Fórmula 1 sem Ferrari, Ferrari sem Fórmula 1, bizarro. E pelo tamanho que a Ferrari se tornou, é realmente muito difícil da gente desvincular a memória da Ferrari com a Fórmula 1 e da Fórmula 1 com a Ferrari. Exatamente. Agora, Felipe, você acha que eles estavam no primeiro GP? Provavelmente, né? Estão desde 1950. Exatamente. Mas não. Eles só estrearam no GP de Mônaco, que foi o segundo de 1950, por conta de divergências aos valores que seriam pagos aos participantes do primeiro GP que aconteceu em Silverstone. Você vê, naquela época o nego já queria dinheiro. Tudo mercenário. Você acha que é de hoje, né? Que as equipes ficam vendendo vaga? Não. Não, é só outras formas. Exatamente. Se vocês assistiram História com o Fangio, vocês lembram que em 1958 ele saiu da Fórmula 1 por causa disso. Exatamente. Por causa de questão financeira. Só uma breve história pra gente se familiarizar aí com a Ferrari, né? Essa marca, né? Ela foi fundada em 1929 por Enzo Ferrari, a grande lenda. Exatamente. Né? E ela surgiu já sendo uma equipe, ela começou a ser uma equipe de corrida da Alfa Romeo. A Alfa Romeo era forte naquela época, mas em 1938 a Alfa decide então encerrar o contrato e criar uma nova equipe de corrida própria. E a Ferrari começou a se dedicar então à vida dela, né? Já tinha se desvinculado e começou a trilhar o seu caminho, mas infelizmente, em 38, 39, a Segunda Guerra estava começando e teve um período ali que foi paralisado, obviamente, não tinha condições de ter nenhum campeonato. E a partir disso, após a Segunda Guerra, o que eles decidem dar o próximo passo e criam o primeiro carro, tipo 125, que foi o primeiro carro de corrida com o nome Ferrari. Então ali era o pontapé que culminaria aí da entrada deles na Fórmula 1, né? Exatamente. O carro desse ano, o nome do carro desse ano é em homenagem a esse carro. F175 que esse ano fazem justamente 75 anos da montagem do tipo 125. Dito isso, com sua entrada na Fórmula 1 em 1950, a Fórmula 1 era dominada pela Alfa. A Alfa já era muito mais desenvolvida nesse ramo de corridas de carro e tudo mais, por ter o seu próprio projeto por si só, né? Não foi abandonada como foi a Ferrari e tudo mais. Ela estabeleceu uma hegemonia que só foi ser quebrado depois pela Ferrari, em 1951. Exatamente. Hegemonia de 11 corridas, né? 6 corridas oficiais na Fórmula 1. Como nós já falamos, o campeonato naquela época era bem menor, e 5 corridas não oficiais. E aí, já passando pro ano de 1952, a Ferrari então começou a escrever a trajetória dela de muitas vitórias. Curiosidade é que nesse ano, uma divergência lá das equipes com o carro da Fórmula 1, a Alfa Romeo se retirou, né? Pelo que eu pude entender, não tinha um carro para a Fórmula 1 nesse ano e ela resolveu sair. Então foram adotados carros de Fórmula 2. E a Ferrari construiu um carro bastante vitorioso e Alberto Ascari se sagrou campeão mundial em 1952. Em 53, o Ascari foi campeão de novo, se sagrando o primeiro bicampeão da Fórmula 1. Mas nem tudo são flores em 1953. Juan Manuel Fangio, ele foi o primeiro cara a bater a Ferrari com a Maserati. Ele já estava fazendo uma historinha ali, né? Já tinha aparecido no circuito da Fórmula 1 e estava deixando o nome dele na história. Ali marcava o começo da trajetória que seria lembrada pro resto da história da Fórmula 1. Exatamente, uma das mais vitoriosas. Exatamente. Mas, depois de 2 campeonatos ali de pilotos,
Em 1952 e 1953, os anos seguintes, 54 e 55, não foram bons para a Ferrari, porque tinha justamente o Fangio ali na disputa e ele não deixou, não deu margem, e eles viram então o argentino ser campeão 2 vezes. Ele emplacava títulos naquela época, cara, não tinha como segurar, infelizmente. Não dava. Contudo, em 1956, a escuderia deu troco, né? Conseguiu ser campeão, dessa vez com o Fangio e o Collins, na sua dupla de pilotos ali. O Fangio venceu 3 corridas nesse ano e o Collins venceu 2. Eles conseguiram, mais uma vez, trazer o Mundial de Pilotos para casa. Uma equipe, dava pra ver que era uma equipe bem equilibrada, né? Porque de 6 corridas num ano, um ganhar 3, outro 2, a equipe ali dava... 5, né? Bobeira. Era bom o negócio ali. Por outro lado, em 1957, eles não conseguiram vencer nenhuma corrida. Marcava ali uma temporada sombria para a escuderia italiana. Eles usavam um carro da Lancia, que não tinha a mesma qualidade do carro do ano anterior, e infelizmente eles terminaram dessa forma terrível. Nessa temporada eles contaram com o piloto Luigi Musso e Alfonso de Portago, que se juntaram a Castellotti ali. Antigamente era bem comum você ter mais de 2 pilotos na sua equipe ali e eles correndo no grid, né? Diferente de hoje, que cada equipe tem 2 só. E o que era ruim, né? Tinha como piorar ainda, né? O Castellotti infelizmente perdeu sua vida num acidente durante o treino e o Portago também se envolveu num acidente terrível em Miglia, onde ele bateu o carro, né? E acabou atropelando 12 pessoas que vieram a óbito, infelizmente. E a Ferrari foi acusada de homicídio culposo. A Mille Miglia, ela era uma corrida que acontecia nas estradas da Itália, de longa duração, e era famosa. Ela foi justamente até o ano de 1957, teve uma parada, ela foi disputada de 1937 a 1957, mas teve uma parada, obviamente, por causa da guerra, e foi o último ano, um ano trágico ali para a corrida e para a Ferrari. Tá triste demais. E em 1958, finalmente foi introduzido o campeonato de construtores na Fórmula 1. Eu fiquei pensando aqui que se tivesse sido introduzido desde 1950, a Ferrari teria mais títulos do que ela tem hoje. E esse ano a Ferrari se reforçou bem. Ela estava contando com o Mike Hawthorne, o Peter Collins e o Luigi Musso. O problema é que a draga da Ferrari continuava. Primeiro que ela não ganhou o campeonato de pilotos. Quem ganhou foi a equipe Van Wall, eu não sei se fala assim, mas tudo bem. E o problema é que os pilotos não sobreviveram. Pois é. Isso é triste de falar, mas o Musso, ele morreu no GP da França, o Peter Collins morreu no GP da Alemanha, o Mike Hawthorne, ele foi o campeão de 1958, campeão de pilotos, e decidiu se aposentar. E aí, pouco tempo depois, ele sofreu um acidente de avião e, infelizmente, faleceu. Então foi um ano ali que teve um campeão de pilotos para a Ferrari, mas ficou manchado na história, né? Manchado é meio ruim de dizer, mas ficou uma sombra ali naquele ano. A equipe estava amaldiçoada, né, cara? Impressionante. Em 1959, então, a Ferrari decide contratar 5 pilotos, né? Fez um estoque de pilotos. Foram eles Tony Brooks, Jean Berra, Phil Hill, Dan Gurney, Cliff Allison. Mas não obteve sucesso. Infelizmente. 5 pilotos e nenhum sucesso, infelizmente. O Jean Berra, ele foi demitido depois que ele resolveu socar o treinador Romulo Tavoni. Cara, o que deu na cabeça dele, cara? As coisas não estavam indo bem na Ferrari, o clima estava pesado. O cara decidiu socar o técnico. Que isso, cara? Vocês que estão assistindo aí sabem que os bastidores são quentes na Fórmula 1, né? Então ele decidiu socar o técnico. O carro não estava andando, ele... vou socar o técnico. Vou bater em alguém, alguém tem que sofrer. Tinha que extravasar a raiva. E o Tony Brooks ainda conseguiu competir ali no campeonato, porém ele perdeu para o Jack Brabham, que é um qualquer. É um qualquer. Em 1961, né, finalmente a Ferrari vence o seu primeiro campeonato de construtores e também, ao mesmo tempo, ela vence o campeonato de construtores e de pilotos. Em 1962 e 63 ela não teve um bom êxito ali no campeonato, mas em 1964 ela voltou a conquistar o título de pilotos e de construtores com John Surtees. Parabéns, John. Então, a partir de 1964, onde ela conquista seu último título de pilotos, a Ferrari encontra seu primeiro jejum na história, né? Ela ficaria bons anos aí sem vencer um título, só voltaria a ser campeã com
o Niki Lauda em 1975. São aí então 11 anos aí, longos 11 anos, sem vencer um título. E repetiria a dose dessa vez em 1977 e venceria também em 1979, dessa vez com Jody Scheckter. A gente pode ver como é que é difícil de uma escuderia conseguir fazer esses períodos de hegemonia, né? Até agora, poucas escuderias tinham conseguido isso. Ferrari mesmo com bons pilotos, ela estava com o Niki Lauda em 75, 76, 77 e tudo, ela não conseguiu emplacar vários títulos seguidos, né? Para não deixar passar batido, em 1976 ela foi campeã sim de construtores. Contudo, o título ficou para o piloto James Hunt, que venceu pela McLaren. Exatamente. E depois de 1979, com o campeonato de Jody Scheckter, a Ferrari encarou mais um longo jejum, esse maior do que eles tinham previsto e maior do que já tinha acontecido, que ela só foi ganhar o campeonato de pilotos com Michael Schumacher, e foi o início da trajetória vitoriosa do Schumacher. Na verdade, ele tinha começado antes na Ferrari, mas foi o início dos títulos dele. Sim. Ela foi depois, essa hegemonia foi quebrada aí em 2005 e 2006 com os títulos do Fernando Alonso, voltou para a Ferrari em 2007 com o Kimi Raikkonen e por último, só ele mesmo. Foi o último título. Eu confundi com o construtor. E lembrando que você pode conferir aqui no nosso canal a história do Michael Schumacher, né? A gente fez um vídeo falando sobre toda a carreira dele e a Ferrari, assim, sem sombra de dúvidas, uma parte, se não a mais importante da carreira do Schumacher. A Ferrari, mais uma vez, né, no meio desse jejum, ela conseguiu sim ser campeã de construtores. Ela não conseguiu o título de pilotos, mas conseguia ganhar ali, às vezes, o campeonato de construtores. Mas, Felipe, sabe o que a gente consegue durante o jejum da Ferrari? O quê? É que a galera dê o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. A gente está dando esse tempo aí desse jejum, 20 anos aí, para você apertar o botão. Exatamente, você vai passar esse jejum com a Ferrari sem ouvir falar de título, vai dar like. Exatamente. E voltando pro vídeo, os títulos de construtores foram nos anos de 82 e 83, depois mais uma vez um longo jejum sem ver uma taça, e eles vencem em 99. E era algo que eu ia chamar a atenção. A Ferrari, ela, pelo menos no final dos anos 90, ela voltou a ser muito competitiva e quase venceu alguns títulos. O Schumacher bateu na trave algumas vezes ali, antes de conseguir monopolizar ali a Fórmula 1, né? Teve como seu grande rival o Mika Hakkinen, que também tem vídeo no canal. Você vê que esse canal é pura história, tem canal de todo mundo. Niki Lauda, Mika Hakkinen, Michael Schumacher, Fangio. Tem história de todo mundo, cara. Todo mundo. O que vocês querem mais? Vai lá, volta lá pra assistir quando terminar esse vídeo. E como o Bezão disse, eles foram campeões de pilotos em 2007. Foi o último título mundial de pilotos da Ferrari. Contudo, ela conseguiu vencer o campeonato de construtores em 2008. E de lá pra cá, passa por mais um jejum. Não é fácil, né? E a Fórmula 1 tem se tornado muito competitiva, com grandes nomes aí, grandes escuderias chegando com muita grana. E aí você passa por esses períodos, né? Então não foi diferente durante toda a trajetória da Ferrari, não vai ser no tempo que agora a gente mudar. Exatamente. Hoje a Ferrari é pilotada por dois pilotos jovens, né? O Carlos Sainz, espanhol, e o Charles Leclerc, monegasco. E galera, não se engane aí com esses períodos de seca da Ferrari, com essas dragas dela, que isso faz parte de toda uma trajetória vitoriosa. A Ferrari, ela mesmo em momentos que ela não teve como protagonista, ela era protagonista. Porque a Ferrari é a Ferrari. Ela teve grandes nomes na sua história, de pilotos, de diretores, enfim, teve tudo que podia. E ela tem uma coisa que é única, que nós já falamos deles, mas vamos sempre falar, que é a torcida da Ferrari, que tem seu próprio nome, os Tifosi. Você pode ver, todo piloto que vai guiar pela Ferrari sonha em vencer em Monza, que é a casa da Ferrari, para justamente sentir aquele calor dos torcedores. E todo fã de Fórmula 1 e que é fã da Ferrari sonha em um dia poder assistir ao vivo em Monza uma vitória da Ferrari e participar dessa loucura que é a invasão dos torcedores na pista. E agora eu vou passar um panorama geral da história da Ferrari para vocês terem noção desses números absurdos que eles têm na sua trajetória. O primeiro GP foi em Mônaco em 1950. O último GP, Abu Dhabi 2021. A Ferrari está há 72 anos na Fórmula 1. Títulos conquistados de pilotos, 15. Títulos conquistados de construtores, 16.
238 vitórias, 778 pódios, 230 pole positions, 254 voltas mais rápidas. E com isso nós fechamos a história da maior escuderia de todo mundo do automobilismo. Não existe uma escuderia maior do que a Ferrari. Quando você fala em um esporte, quando você fala de Fórmula 1, você fala de Ferrari antes de qualquer coisa. Exatamente, eu acho que você pontuou bem. Não existe nenhum ser maior que a Ferrari, né, no mundo do automobilismo. Acho que realmente é a maior de todos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa aí nos comentários aí, o que você acha da história da Ferrari. Se você não conhecia algum fato, deixa aí algum fato curioso aí que você aprendeu aqui nesse vídeo com a gente. Beleza? Exatamente, galera. Não esquece de se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo. Valeu? Um abraço. Valeu.